Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 290. Capítulo 290. Espada de Zenard. Já que o capítulo da paz estava garantido dropar caso morresse, Nian decidiu tirar vantagem da habilidade God's Blessing enquanto ainda podia. Quem sabe até conseguisse sair dali vivo por algum golpe de sorte. God's Blessing tinha uma duração de 60 segundos. Durante esse tempo, Nian não teria que temer nenhuma magia. Depois de beber uma poção de aceleração que ele conseguiu na loja de poções Noite Estrelada, Nian correu por sua vida enquanto fugia do bombardeio de magias. Com apenas 10 segundos restantes da habilidade God's Blessing, ele passou pelo último grupo de sacerdotes dragão esqueleto e escapou pela passagem para a próxima sala. Ele encontrou um canto escuro para se esconder e desapareceu nas sombras. Os sacerdotes dragão esqueleto perseguiram Nian pela passagem, mas após não encontrar sinais do inimigo, retornaram às suas posições originais. Nian soltou um suspiro de alívio antes de deixar seu esconderijo e continuar adentrando nas profundezas da tumba. Para seu espanto, a sala ao lado a qual ele chegou continha quase 6 vezes mais sacerdotes dragão esqueleto. Ele não tinha ideia de como lidar com tantos monstros de classe elite. Estes sacerdotes dragão esqueleto impediriam completamente o avanço de Nian. Como conseguirei passar por isso? Nian murmurou. Ele examinou o seu arredor e confirmou que aquela sala não diferia muito da última no design, o que significa que se esgueirar por esses sacerdotes dragão esqueleto seria quase impossível. Matar um por um parecia ser o único caminho que ele poderia seguir. Afinal, com seu excelente equipamento e grande variedade de habilidades, matar um sacerdote dragão esqueleto de nível 50 seria fácil. No entanto, à sua frente estavam mais de 70 sacerdotes dragão esqueleto e existiam ainda mais deles adiante. Mesmo com o anel fiandeira de seda e o anel rastejante em sua posse, Nian não tinha como passar despercebido por eles. Enquanto Nian estava pensando em seu próximo passo, um dos sacerdotes dragão esqueleto se separou do grupo e começou a vagar em sua direção. Em sua programação ociosa, ele alternava entre se mover e parar para observar os arredores. Chegando cada vez mais perto de Nian, bastavam apenas mais alguns passos para que fosse descoberto. Havia uma grande multidão de sacerdotes dragão esqueleto a apenas 20 metros à frente. Se todos fossem alertados de sua presença, Nian viraria pó. Sua única opção era matar esse sacerdote dragão esqueleto o mais rápido possível. Nian cerrou os dentes e ativou Gale Ambush. Ele disparou com velocidade e mergulhou sua adaga profundamente no peito do sacerdote dragão esqueleto. Depois disso, circulou em torno do seu alvo e atacou com Cutthroat. A velocidade de Nian atingiu seu limite absoluto graças ao bônus de 200% da Gale Ambush. A Gale Ambush também aumentava o dano em 60% e ignorava a diferença entre armadura e nível. Combinado com o título de Manhunter avançado, que reduzia os status de todos os mortos-vivos próximos em 30%, Nian causou um dano massivo. Antes que o sacerdote dragão esqueleto pudesse reagir, Nian arrancou quase metade da sua vida. O sacerdote dragão esqueleto começou a projetar uma magia, uma esfera de luz se condensando em sua palma. Porém, antes que pudesse retaliar, Nian o atrasou temporariamente com um chute rápido no ombro. Nian se jogou de volta contra o sacerdote dragão esqueleto e atacou com um backstab seguido de um eviscerate. Assim que o sacerdote dragão esqueleto estava prestes a liberar sua magia, Nian ativou a habilidade Blast e o matou com uma forte explosão. O tumulto alertou a multidão de sacerdotes dragão esqueleto à sua frente. No entanto, quando estes viraram as cabeças para inspecionar, tudo o que viram foi um manto negro e fragmentos de ossos espalhados pelo chão. Nian estava longe de ser encontrado. Esses mortos-vivos não eram capacitados para se perguntar como seu camarada acabou em tal estado. Sem um alvo para perseguir, eles permaneceram inativos, deixando Nian a salvo, por enquanto. Nian voltou para o canto onde ele estava escondido antes. Só relaxou sua respiração depois de ver os sacerdotes dragão esqueleto perderem o interesse na área em que estava. Se não tivesse agido com tanta determinação, ele estaria enfrentando uma calamidade agora mesmo. Matar apenas um sacerdote dragão esqueleto não era o suficiente para permitir que Nian passasse por essa área e nem ele poderia se dar ao luxo de esperar o dia todo para que, um por um, se separassem de seus grupos, permitindo que eliminasse um de cada vez. Não há mais nada que eu possa fazer? Nian examinou a lista de habilidades e itens à sua disposição antes que seu olhar se fixasse na pérola de disfarce. Talvez eu realmente possa passar por esses sacerdotes dragão esqueleto se eu me disfarçar como um deles. Após pensar por um momento, Nian tomou sua decisão. Na falta de uma ideia melhor, essa era sua melhor opção. Nian ativou o disfarce e seu corpo foi instantaneamente envolto por um manto negro. Seu rosto escondido sob o manto se tornou esquelético enquanto orbes verdes cintilantes surgiam em suas órbitas oculares. Ele estava idêntico a um sacerdote dragão esqueleto. A habilidade de disfarce do item era bastante impressionante. Nian examinou o seu corpo e confirmou que a transformação estava completa. Cada parte do seu corpo se transformou em um esqueleto. Nian não sabia se os sacerdotes dragão esqueleto podiam enxergar através de seu disfarce, ou se havia uma distância segura ou algo do tipo. Então ele decidiu que era melhor ficar o mais longe possível deles.
O que esperava por Ni Yan caso fosse pego era um ataque sem fim de magias, com uma passagem só de ida para o cemitério de Calore. Ni Yan respirou fundo e começou a caminhar em direção aos sacerdotes dragão esqueleto à distância. Ele até mesmo imitava perfeitamente a marcha deles. Ni Yan silenciosamente rezou para que os sacerdotes dragão esqueleto não possuíssem habilidades como o Eye of Truth, caso contrário, ele estaria com o cu na mão. Ni Yan se aproximou lentamente dos sacerdotes dragão esqueleto. Com cerca de 5 metros, ele conseguia distinguir claramente seus rostos sob as vestes. Suas aparências esqueléticas eram extremamente desanimadoras. Mesmo que Ni Yan não pudesse ver seu próprio rosto, acreditava que sua aparência não diferia muito dos sacerdotes dragão esqueleto. Este era o efeito do seu disfarce. Ni Yan abaixou a cabeça e olhou para um par de mãos que eram feitas na maior parte de ossos com um pouco de músculo mumificado e tendões ligados a elas. Estas eram suas mãos. Ele segurou firmemente seu cajado enquanto avançava. Ele estava apenas a uma curta distância dos sacerdotes dragão esqueleto. Ni Yan sentiu como se seu coração fosse pular de seu peito enquanto se aproximava mais e mais deles. Se acalme. Ele se recompôs à força e depois continuou. Vários sacerdotes dragão esqueleto olharam para Ni Yan. Eles olharam para o rosto dele pelo que pareceu uma eternidade, antes de finalmente se afastarem. Nenhum dos sacerdotes notou alguma coisa fora do normal em Ni Yan. Ni Yan sentiu-se mais tranquilo enquanto passava lentamente pelos grupos de sacerdotes dragão esqueleto sem ser notado. Quando chegou ao final da sala, ele soltou um suspiro de alívio. Esse tipo de atividade realmente testava os limites da força mental de uma pessoa. Ni Yan aproveitou seu disfarce para se aventurar ainda mais fundo na tumba. Ele esbarrou em sacerdotes dragão esqueleto em todas as salas e corredores. Se um jogador não tivesse no nível 70 ou não possuísse nenhum método especial, não conseguiria chegar tão longe sozinho. Ni Yan usou a pérola de disfarce para atravessar as áreas que estavam repletas de sacerdotes dragão esqueleto. Depois de avançar por mais meia hora, ele saiu de uma passagem longa e estreita e chegou a uma sala significativamente mais quente que as outras. Abaixo havia um lago de lava fervente, enquanto à frente havia uma ponte de arco de pedra que se estendia além da névoa de gás vulcânico. Ni Yan avistou uma estátua que se elevava sobre a lava à distância. Tinha cerca de 70 metros de altura e parecia um titã da antiguidade. Vestindo uma armadura dourada e ostentando um par de asas gigantes, era um cenário espetacular de se ver. Esta era uma estátua do rei dragão Zenard em seu auge. Cheio de músculos, ele parecia autoritário com um semblante assassino que inspirava medo a todos. Matador de todos os seres, um tirano indiscutível ao longo de muitos séculos. Seu estabelecimento do Império Ibérife e subsequente reinado ficou conhecido como a Era das Trevas. Para todas as outras raças, foi a época mais sombria da história. A mão direita da estátua foi colocada na frente de seu peito com a palma voltada para cima. Sua imensa palma era grande o suficiente para acomodar 6 pessoas. Flutuando a cerca de 1 metro acima do centro da mão da estátua, havia uma espada curta negra como breu, coberto por uma chama igualmente obscura. A espada de Zenard era aproximadamente do mesmo tamanho que uma espada comum de uma mão. Era totalmente negra, envolta em uma chama de outro mundo. Como a espada de Zenard estava no alto, Ni Yan não conseguiu dar uma boa olhada. No entanto, imediatamente ela chamou sua atenção. Nesta sala extensa, era sem dúvida o ponto de foco. Esta era uma arma assustadora que tomou milhões de vidas, mas também uma arma lendária que inúmeras pessoas desejariam ter. Ni Yan olhou para o tesouro que estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Mesmo que ele estivesse totalmente ciente do perigo, ele tinha o desejo de ir em frente. Ni Yan caminhou pela ponte de pedra. Uma nuvem densa e nociva de fumaça subiu do poço de lava fervente abaixo, carregando consigo ondas de calor e até mesmo chamas ardentes. A fumaça abrasadora envolveu-o, demorando um longo tempo antes de gradualmente se extinguir. Apesar de ser envolvido pela fumaça, Ni Yan ainda estava ileso. Ni Yan possuía o coração da forja, tornando sua resistência ao fogo extremamente alta. Mesmo um jogador de nível 80 não era necessariamente compatível com ele nesse quesito. Então os riscos do ambiente não tinham efeito sobre ele. Essas nuvens de fumaça só causavam 50 pontos de dano no máximo. À sua frente havia um rio de lava de 10 metros de largura. Ni Yan procurou por um longo tempo, mas ele não conseguiu encontrar uma ponte para o outro lado. A lava abaixo fervia e se agitava. De tempos em tempos, bolhas de gás explodiam, enviando ondas de calor para o ar. Depois de considerar suas opções, Ni Yan equipou o anel saltador e pulou sobre a lava, pousou com segurança do outro lado. Ni Yan olhou para a distância. Ele estava um passo mais perto da estátua no centro. Ainda restavam cerca de 60 metros. Existia um vasto mar de lava à sua frente. Tentar obter a espada de Zenard não seria uma tarefa fácil. Ni Yan se perguntou como as pessoas na linha do tempo anterior alcançaram a espada de Zenard ou quantas delas foram engolidas pela lava fervente. Ni Yan sentiu suas expectativas com relação à espada de Zenard subir. Ela estava definitivamente a par com a varinha da alma de Grimar. Os olhos de Ni Yan varreram o chão à distância. Para sua surpresa, ele descobriu uma pessoa pendurada em uma cruz gigante, cerca de 8 metros acima da lava.
O homem enforcado parecia muito grande e musculoso. Por estar tão longe, Ni Yan não conseguia ver a pessoa claramente. No entanto, para um NPC aparecer neste lugar e para ser colocado em uma cruz, ele estava definitivamente relacionado com a espada de Zenard e a missão deste mapa. Era difícil dizer se esse NPC ainda estava vivo. Ni Yan pensou por um momento antes de avançar com passos decididos.